Olá, bom dia a todos. Hoje é dia 6/6, domingo, muito sol, maravilhoso. E hoje eu vou estar aqui falando sobre o ODS número 2, que trata da questão da fome zero e da agricultura sustentável. Agradeço a todos que estão acompanhando aos domingos aqui meus vídeos, né? Curtindo, interagindo nas plataformas de YouTube, Facebook e Instagram. Bom, então vamos lá. A questão do ODS número 2, que trata aí da fome zero e agricultura sustentável, ela vem de uma necessidade de que se até o ano 2030 o mundo consiga alcançar várias metas para zerar a fome ou reduzir, né, em algumas regiões o máximo, né, que puder. No caso brasileiro, no ano 2014, o Brasil saiu do mapa da fome. Mas entenda, quando o país sai de um mapa da fome, não significa que ninguém naquele país não está passando fome. Existe sim pessoas, mas pessoas que continuam passando fome. Porém, ele conseguiu alcançar um caminho para poder estabelecer uma política concreta de combater esse grande mal que existe, que é a fome. Mas o Brasil saiu em 2014, só que isso durou pouco tempo. Agora, aí, né, desde 2018, por uma série de problemas que o país vem passando no campo político, econômico, o país começou a fazer um caminho de retorno ao mapa da fome. E, segundo a imprensa, né, agora esse ano, as estatísticas, né, feitas por institutos de pesquisas, o Brasil retornou ao mapa da fome. Porém, temos que ver isso da seguinte maneira: se conseguiu sair por um tempo, significa que foram adotadas políticas, né, ações para que conseguisse suprir, né, essa demanda, né, que é o combate à fome. Então é possível que o Brasil faça novamente ações que possam conduzir, né, a sociedade a não estar mais no mapa da fome internacional. Tá? Sobre a questão do ODS número 2, fome zero e agricultura sustentável. Né, durante as duas últimas décadas, o rápido crescimento econômico e desenvolvimento da agricultura foram responsáveis pela redução pela metade da proporção de pessoas subnutridas no mundo. Entretanto, ainda há 795 milhões de pessoas no mundo que em 2014 viviam sob o espectro da desnutrição crônica. O ODS 2 pretende acabar com todas as formas de fome e malnutrição até 2030, de modo a garantir que todas as pessoas, especialmente as crianças, tenham acesso suficiente a alimentos nutritivos durante todos os anos. Para alcançar este objetivo, é necessário promover práticas agrícolas sustentáveis, por meio do apoio à agricultura familiar, do acesso equitativo à terra, à tecnologia e ao mercado. Dentro desse ODS 2, nós temos aí várias metas para serem alcançadas, né? Porque, como eu já disse antes, dos 17 objetivos, cada objetivo desse possui metas para serem alcançados. Você tem um objetivo maior, mas aí você tem as metas, né, que cada um ali vai formando. Tá? E aí você tem aqui, dentre os objetivos, adotar medidas para garantir o funcionamento adequado dos mercados de commodities de alimentos e seus derivados, e facilitar o acesso oportuno à informação de mercado, inclusive sobre as reservas de alimentos, a fim de ajudar a limitar a volatilidade extrema dos preços de alimentos, corrigir e prevenir as restrições ao comércio e distorções dos mercados agrícolas mundiais, inclusive por meio da eliminação paralela de todas as formas de subsídio às exportações e todas as medidas de exportação
com efeito equivalente, de acordo com o mandato da rodada de desenvolvimento de Doha, né? Praticamente o que diz aqui nessa questão da rodada de Doha, isso está muito referente à questão de tarifas alfandegárias, né? O que trata muito essas duas metas é essa questão de você ter um parâmetro para tipo impedir um descontrole do preço de alimentos, né? Porque o alimento ele é a base, né, para a vivência e sobrevivência do ser humano. Então, quando você tem muita tarifa que dificulta a, a venda de alimentos, né, de um país para o outro, enfim, isso é ruim para todos. Então, há uma ideia de se tentar fazer com que torne-se que o controle de preço de alimentos não fique tão desequilibrado, né, não fique tão caro para as pessoas poderem consumir, né. Aumentar investimentos, inclusive por meio de reforço da cooperação internacional em infraestrutura rural, pesquisa e extensão de serviços agrícolas, desenvolvimento de tecnologia e os bancos de genes de plantas e mais de maneira a aumentar a capacidade de produção agrícola nos países em desenvolvimento, em particular nos países de menor desenvolvimento relativo. Até 2030, garantir sistemas sustentáveis de produção de alimentos e implementar práticas agrícolas robustas que aumentem a produtividade e a produção que ajudem a manter os ecossistemas que fortaleçam a capacidade de adaptação às mudanças do clima, às condições meteorológicas extremas, secas, inundações e outros desastres, e que melhorem progressivamente a qualidade da terra e do solo. Então, são várias aqui sugestões de metas que a humanidade, né, os países podem adotar até 2030 para fazer com que a questão da fome seja reduzida de maneira progressiva. No caso do que eu já vi, né, por minha experiência pessoal, que eu já trabalhei com questões de gestão pública, já trabalhei em áreas de desenvolvimento social, né, de assistência social, já visitei casas de pessoas que não tinham o que comer, realmente não tinham nada mesmo para comer naquele dia, enfim. E muito também, já participei muito também de campanhas, né, de arrecadação de alimento, em especial da Igreja Católica, né. O que acontece? Dentro aí dos exemplos que eu posso citar, para que o município, principalmente o município, possa fazer ações para poder reduzir essa questão da fome no município, eu sugiro que haja um comprometimento das autoridades municipais, e é muito importante a participação da Câmara Municipal de Vereadores nesse debate, para que seja feita a inauguração de restaurantes populares, né, com refeição a baixo custo. Isso já aconteceu em alguns lugares, mas depois os restaurantes foram fechando, né? Outros lugares não tem, mas é importante haver restaurantes nos municípios em que oferte refeição a baixo custo, porque existe uma população muito grande no Brasil que não tem condições de comer. As pessoas acordam e não sabem se vai comer aquele dia. Não sabe se vai fazer pelo menos uma refeição. O ideal é que o ser humano faça 3 refeições ao dia, né? Tenha seu café da manhã, seu almoço, né? E a janta, ou um lanche reforçado, que seja. Mas tem pessoas que não têm realmente. Elas acordam e não sabem se vão comer aquele dia. Não tem nada mesmo que comer. Então é importante haver nos municípios essa questão dos restaurantes populares. Campanhas para arrecadar alimentos, isso é importante, né? Existem várias instituições que fazem isso. Curso para aproveitar de forma total alimentos na comunidade. O que ocorre? Existe muito desperdício no preparo do alimento. As pessoas jogam cascas de determinados alimentos fora, que poderiam ser reaproveitados se fosse melhor lavado. Eu já vi projetos como esses do Sistema S, né? Que ensinam a lavar o alimento de maneira correta, para aproveitar da menor forma possível, né? Porque quanto mais você reduz o desperdício no preparo de alimento, mais alimento sobra. Estimular hortas comunitárias, algo também que dá certo para fazer na comunidade, associações de moradores, igrejas, né? Pessoas que detêm espaços, empresas, né?
podem estar trabalhando nesse sentido de fazer horta comunitária. E ações contra o desperdício, né? No mundo é uma questão muito séria essa questão do desperdício de alimentos, porque você perde alimento quando lá no campo já é produzido, perde muito na hora do transporte, as caixas que são usadas para colocar um alimento muitas vezes têm, eu vejo muito aqui caixa de madeira, né, que o pessoal leva para o centro de distribuição de alimento e esses alimentos, verduras, né, acabam caindo dessas caixas pelas estradas, se perdem, né. Aqui no Espírito Santo, por exemplo, muitas vezes eu vou no Ceasa daqui e diversas vezes eu paro o carro no estacionamento já em cima de um monte de alimento que cai no meio do caminho. E isso é horrível, porque você sabe que aquilo ali faz falta, né? Faz falta para muita gente. Então, o combate ao desperdício de alimento, desde a sua produção, lá no campo, já com o agricultor familiar, até a distribuição para chegar ao consumidor no mercado, é essencial para que reduza o desperdício de alimento. Quanto mais alimento também você consegue manter de oferta no mercado, melhor para controle de preço, né, gente? Então, é importante que nos municípios essa questão do combate à fome, essa questão do desenvolvimento de uma agricultura sustentável seja debatida. As câmaras municipais, elas precisam debater a questão do combate à fome. Você que conhece um vereador, tem proximidade com alguém, pertence a um partido político, é dirigente partidário, tem que levar esse debate do combate à fome para a Câmara Municipal de Vereadores. Outra ação muito importante também, se tem uma criança em sua cidade fora da escola, procure ajudar essa criança a se matricular em uma escola, porque ali ela já garante acesso à alimentação escolar. É importante também que nos municípios, os conselhos municipais de alimentação escolar, as câmaras municipais de vereadores, através de suas comissões de educação, fiscalizem a aplicação correta das verbas da alimentação escolar. Se algum município não está aplicando de maneira correta, isso deve ser revisto, deve ser entendido por que não está sendo feito. Nesse tempo mesmo de pandemia que estamos vivendo, é importante que os alunos e os estudantes tenham acesso aos kits merenda, né? Porque isso ajuda e muito as famílias na questão de garantir a segurança alimentar. Bom, então parando por aqui, né? Assim, esse ano, né? Saiu aí no meio da imprensa, né? Foi em abril agora, né? Que uma pesquisa inédita revelou que o Brasil tem 19 milhões de pessoas, né? Passando fome, né? E segundo os cálculos, né? São 55% da população brasileira hoje, olha gente, isso é mais da metade, não tem segurança alimentar. Ou já passou fome, então não garante a questão do alimento, né? Isso é muito grave. Então o combate à fome tem que ser algo constante, instantâneo. Nós não podemos permitir que um país igual o Brasil, que produz tanto alimento, né, tenha tanta gente passando fome. Obrigado a todos que estão aqui. Acompanhe, né, os debates, as discussões civis, as interações através das plataformas do Instagram, Facebook e YouTube. Sou o professor Cirilo e muito obrigado por todos estarem comigo aqui até agora. Tchau, até mais.